Deus sempre usa situações inusitadas para cumprir o propósito dele nas nossas vidas. E a pessoa que mais falou desse padrão, da forma que Deus trabalha, foi o apóstolo Paulo. Em 1 Coríntios 1:27, ele fala o seguinte: mas Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes. E qual é esse padrão? De que Deus sempre trabalha e Deus ama trabalhar com situações inesperadas. Existem inúmeros exemplos desse padrão, de como Deus trabalha assim ao longo de toda a Bíblia. Nós vamos citar 3 exemplos. O primeiro exemplo é de Davi, quando ele entra no palácio. Lá em 1 Samuel, no capítulo 16, do 14 ao 23, a gente vê que alguém diz assim para o rei Saul: conheço um filho de Jessé de Belém que sabe tocar bem a harpa. Davi, ele entra no palácio, o Senhor abre uma porta para ele de uma forma totalmente inusitada. Usa alguém para soprar o nome dele diante do rei e assim ele se achega diante da presença. O segundo exemplo disso está lá em 2 Reis, no capítulo 5, do versículo 1 ao 4. Naamã, ele é curado de lepra, porque ele decide escutar um conselho de uma escrava para ir buscar ajuda diante do profeta Eliseu. Alguém totalmente inusitado foi usado por Deus para ser instrumento de cura na vida dele. O terceiro exemplo disso, esse é o clássico. Está lá em Números capítulo 22, do 21 ao 33, que é a passagem da jumenta de Balaão. A Bíblia diz que a jumenta enxergava o anjo e o profeta do Senhor não estava enxergando. Deus usou um animal para enxergar algo espiritual que o próprio profeta não estava vendo. Portanto, meus amigos, Romanos 8:28 diz o seguinte: de certo que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, se você não tem prestado atenção em situações inusitadas, pode ter certeza que Deus está trabalhando nisso e cooperando para o seu bem, porque nós amamos a Deus e servimos Ele de todo o nosso coração. Que Deus te abençoe com essa palavra.